Boa noite, meus irmãos. Que energias de paz, de saúde possam envolver a todos nós, aos nossos lares, envolver a todos os nossos irmãos. Que nestes momentos em que nós estamos aqui reunidos, mesmo que de forma distante, que nós possamos sentir o amor de Jesus a nos envolver, tendo essa certeza, desse carinho, desse cuidado de Deus, nosso Pai, para conosco, para com cada um de nós. E para que a gente comece então essa noite, vamos fazer a nossa prece, rogando por todos nós que necessitamos. Amado Mestre Jesus, neste momento nos colocamos aqui, buscando nos unir em pensamentos, em sentimentos, a esta equipe benfeitora, que ela possa nos orientar, nos direcionar, nos intuir nesta noite, que possamos todos juntos refletir sobre as lições do Evangelho, refletir sobre teus ensinamentos, refletir também sobre as várias possibilidades que cada um de nós tem para florescer, para oferecer o nosso melhor, para deixarmos flores nesta existência, para deixarmos o perfume do amor, da compreensão, da tolerância, da compaixão e de tantas virtudes que temos potencial para desenvolver. Que nestes instantes possamos então nos sentir assim, acolhidos, regados, cultivados, fortalecidos, para o desabrochar de todas estas virtudes, independente das situações, independentes das circunstâncias, mas com muita fé, com muita coragem e com muita esperança. E que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Agora nós vamos dar início ao tema dessa noite. Esse tema que nos convida a florescer a cada dia. Floresça, então, a cada dia. E quando a gente vai falando desse florescer, nós vamos começar com uma história que vai traduzir aí para a gente, vai nos lembrar, na verdade, de uma árvore muito linda que nós temos, cuja floração começa agora no inverno, que vai do período de julho a setembro, que é o ipê, uma árvore típica do nosso cerrado, do cerrado brasileiro. Conta-se então uma história em que Deus estava ali reunido com todas as flores que ele já havia criado. E ele estava definindo a época de floração. Porque o desejo que ele tinha é que em todas as estações, em todos os momentos, nós, seus filhos, estivéssemos aqui na Terra, mesmo no mundo de expiação e provas, mas que a gente pudesse olhar ao nosso redor e pudéssemos perceber a beleza, pudéssemos ter algo então para nos alegrar, para nos lembrar da presença de Deus, nosso Pai, da providência divina na nossa existência. E ali reunido com todas essas flores, essas plantas, essas árvores, Deus vai questionando então, para organizar e garantir que durante todo o tempo nós tivéssemos essas flores e esse belo colorido. Ele vai organizando quem é que iria florescer em cada estação. E as árvores, elas se candidataram, assim como as outras plantas, para florescerem ou no outono, ou no verão, ou na primavera. Cada uma ia escolhendo. E de repente, então, nessa história, Deus faz uma pausa e questiona: mas e o inverno? Por que ninguém deseja florescer no inverno? Eis que algumas disseram: não, é muito seco esse tempo. Não, faz muito frio. E outras alegaram: não, mas tem muitas queimadas nesse período. E Deus, então, coloca: mas eu desejo que haja flores o tempo todo na terra. Eu desejo que os meus filhos se lembrem da beleza, da bondade, da misericórdia, do amor que eu tenho para com eles. E eis que uma árvore meio tímida que estava lá no fundo, se candidata então. E Deus questiona: qual o seu nome, minha filha? E então, essa árvore se revela: eu sou o ipê. E Deus fala então que, dada a sua coragem e por atender ao pedido, ela floresceria, mas não apenas em uma única cor, mas floresceria em várias outras cores. E aí nós temos então essa história um pouco folclórica que vai nos falar sobre o ipê e da sua coloração. Se a gente faz uma pausa aqui, nós podemos falar sobre a misericórdia divina, sobre quanto Deus deseja que a gente perceba
a sua presença na nossa vida como espírito, mas também em cada uma de nossas existências. Dada essa motivação de fazer com que a gente tenha flores, nos lembrando dessa beleza. Que embora estejamos num mundo de expiação e provas, em que nós vamos encontrar com as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, que nós chamamos de expiações, mas nós também teríamos condição de nos encontrar e de fazer algumas provas para testar o desenvolvimento das nossas virtudes. E que poderia ser difícil tudo isso, mas que as flores nos lembrariam então que era possível, que essa caminhada poderia ser mais leve, que ela poderia ser mais bela, marcando ali todas essas belezas naturais que nós temos aqui nesse nosso planeta, algo que é inegável. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Não é sobre a bondade, a misericórdia divina. O que nós vamos falar é sobre a nossa postura nessa existência. Como é que nós estamos nos comportando? Para florescer, para florir, nós estamos cheios de exigências, reclamando do frio, da queimada, do vento, ou nós estamos fazendo como o ipê, florindo onde é que nós estamos, florindo a qualquer momento, sem fazer exigência de condições, apenas oferecendo aquilo que nós temos de melhor. Como é que nós estamos nos portando? Fica essa primeira pergunta para que a gente já comece o tema da nossa noite, essa primeira reflexão. E a gente caminha, então, em algo que vai nos dar um subsídio para que a gente faça essa reflexão da noite. Paulo, na sua carta aos Filipenses ali, no 4º capítulo, no versículo de número 11, ele vai trazer o seguinte: aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha que interessante. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Se a gente deixa de forma superficial, despercebida, talvez a gente entenda que aqui é um convite à acomodação. Contente-se com o que você tem. Mas não. Vamos nos lembrar então, quando é que Paulo escreve essa carta? Qual é o cenário que é que ele tinha ali naquele momento? Paulo estava preso. Como é que eram as prisões romanas? As prisões romanas, elas eram muito tenebrosas, elas eram difíceis. Era um lugar onde as doenças se proliferavam, elas ficavam no subterrâneo, lugares sujos, lugares de difícil acesso, onde não penetrava a luz, lugares muito sombrios, em que as pessoas eram colocadas ali para adoecer, para morrer, enfim, eram esquecidas ali. Era isso que no momento em que Paulo escreve essa carta tinha. Era isso que ele tinha ali naquele momento. Mas o contentar-se aqui não significa acomodar-se. O contentar-se aqui significa lidar com a situação em que ele se encontrava. E foi isso que ele fez. Ele não fez nenhuma exigência de, para continuar pregando a boa nova, que ele fosse liberto. Não, ele continua pregando a boa nova. E ele fala, então, na sequência, que ele se acostumou a viver na penúria, na abundância, na escassez, na miséria, na saúde, na doença. Qualquer que fosse a situação em que estivesse envolvido, ele havia aprendido a viver. E ele continuava, então, pregando a boa nova. Ele continuava, então, florescendo, independente da situação que o cercava. E aqui é interessante que nós temos não só esse exemplo, mas nós temos exemplos mais próximos. Chico Xavier, olha que interessante. Chico Xavier também não colocou condições para florescer. Porque talvez ele poderia ter feito como, às vezes, a gente faz, não é? A gente faz assim. Não, mas se eu tivesse dinheiro, uma boa condição financeira, mas eu ajudaria tanta gente. Mas se eu fosse aposentado, se eu não precisasse trabalhar, nossa, eu ia dedicar o meu tempo, sabe, fazer caridade moral, ajudar as pessoas, ouvir, orientar. Se eu não tivesse isso, se a minha família ajudasse, se as pessoas cooperassem, se eu tivesse saúde. E olha que interessante, Chico Xavier não era essa saúde de ferro. Um outro exemplo citado recentemente também aqui nas nossas palestras, Jerônimo Mendonça. Também não tinha essa saúde, porque Jerônimo Mendonça, se fosse entrar nessa condição do se, ele poderia dizer, não, se eu tivesse os meus movimentos, se o meu corpo tivesse toda aquela plenitude que ele tinha na juventude, mas não, meus irmãos. Eles se contentaram com o que eles tinham, eles lidaram com aquela situação, seja a escassez de tempo, a escassez da saúde, da movimentação do corpo, até da liberdade, e eles continuaram, ofereceram o seu melhor. E uma outra irmã também, que vai nos exemplificar, Irmã Dulce. Irmã Dulce,
ela, depois, né, de cumprir aí os seus votos, ela começa ali trabalhando no hospital, limpando o chão, até que ela vai, né, trabalhando, estudando e chega a ser enfermeira. E depois ela sai desse hospital e dentro, né, dos trabalhos que o convento oferecia, ela é colocada para dar aulas. Então ela vai ali dar aulas. Mas de acordo com, né, suas superiores, ela era um desastre. No magistério, Irmã Dulce era um desastre. E talvez a Irmã Dulce poderia falar, não, mas eu quero dar aulas, meu negócio é o magistério. Mas não foi isso que ela tinha. O que é que ela teve então? Seus superiores, as suas superiores, né, na verdade, colocaram ela à disposição de ir até os necessitados, aqueles que precisavam de ajuda. E ela começa então a trabalhar em obras sociais. Ela vai até o famoso, na época, bairro dos Alagados. Então, esse era um bairro tido como cartão postal de Salvador, só que às avessas, ao contrário, porque era de extrema pobreza. Muitas palafitas, situações muito precárias. Então, Irmã Dulce, ela vai até lá. E ela poderia ter dito assim, se eu tivesse um hospital, nossa, eu ajudaria muitas pessoas. Não, ela ia até a casa das pessoas, até aquelas palafitas, e fazia o que ela poderia fazer como enfermeira, depois ela consegue o apoio de 2 médicos que começam a auxiliá-la, de repente ela transforma o galinheiro de um convento num hospital, e assim ela vai desenvolvendo a sua obra. Ela vai, então, lidando com o que ela tinha, mas não de forma a imobilizá-la, não de forma a acomodá-la, mas de forma a fazer ir além, lidar com os recursos que eram ali presentes. Então, ela pega a enxada, ela pega ali as sementes, ela pega ali o regador e vai trabalhando aquela terra. É o que ela tinha. Era onde ela estava ali plantada. Esses exemplos são muito ricos porque, vamos só fazer uma pausa. Imaginemos se Paulo, Chico, Jerônimo e Irmã Dulce resolvessem, né, fazer como muitas vezes nós fazemos. Se nós seríamos privados desses exemplos. E quantas pessoas seriam privadas de cuidados médicos, de cuidados materiais, de consolação moral? Imaginemos esse cenário. Mas todos eles fizeram a escolha de florescer, florir, onde quer que estivessem plantados naquele momento. Isso é muito bonito. E agora chega aquele momento que nós vamos refletir sobre nós. Não tem como. Nós falamos sobre esses exemplos, sobre essas histórias e vamos olhar para nós. Onde é que nós estamos plantados hoje? Essa nossa existência, nós estamos plantados num terreno fértil, fértil de amor, de compreensão, de paz, de tranquilidade, de bons exemplos, de bons ensinamentos, ou nós estamos num terreno extremamente árido, seco, hostil, em que reina a incompreensão, em que reina a ingratidão, em que reina muitas vezes a desproteção, o abandono. Onde é que nós estamos plantados? Para que a gente comece então a refletir. E aí quando a gente chega, né, a essa conclusão, eu estou plantado num terreno mais fértil, num terreno mais árido, mais cheio de pedras, nós talvez tenhamos a curiosidade de saber quem é que nos plantou aí. Né? Mas como é que eu vim parar aqui? Porque se a gente está nesse terreno fértil, a gente quer olhar para essa pessoa e quer agradecer. Né? Fala, nossa, obrigada, estou gostando bastante aqui de onde eu estou. Mas se a gente está nesse terreno mais árido, mais pedregoso, nós queremos olhar para a pessoa e falar, mas por que você me colocou aqui? Né? E aí, com quem nós temos que falar? Conosco. É hora então da gente pegar o espelho e olhar ali para o espelho e falar, olha, né, me plantei aqui. Qualquer que seja a situação que nós nos encontramos nessa existência, se ela é mais feliz, mais produtiva, menos produtiva, e olha que produtiva é a partir do nosso ponto de vista, qualquer situação que a gente esteja, nós podemos produzir, nós podemos florescer, mas às vezes a gente acredita que não. Mas independente da situação em que nós nos encontremos, nós é que somos os responsáveis por estar nela. Assim como nós também é que temos a responsabilidade por dela sair. Mas de onde nós estamos tirando isso? Nós estamos refletindo sobre o que o Livro dos Espíritos nos traz nas questões 132 e 133, que vai falar sobre a encarnação e o objetivo da encarnação, dessa
perfeição, dessa possibilidade de aprendermos, vivenciando as vicissitudes, as dificuldades que cada um dos mundos nos traz, porque justamente essas vicissitudes nos trazem aprendizados, desenvolvimento de virtudes, desenvolvimento da nossa intelectualidade. E aqui a gente vai lembrar muito, né, daquela expressão que a necessidade é a mãe da criatividade. É a mãe da inteligência e do desenvolvimento de virtudes. É quando nós estamos ali nas lides, nas situações difíceis, que nós vamos movimentando todo o nosso potencial e vamos desenvolvendo virtudes, buscando, aprimorando o conhecimento, desenvolvendo também a nossa inteligência, alcançando esse desenvolvimento intelecto-moral. Olha que interessante. Mas se a gente avançar um pouco mais, se a gente for ali, né, entre as questões 166 a 171 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver também sobre a reencarnação, sobre a justiça divina. E nós vamos entender que todas as nossas existências, elas têm uma relação. Hoje, esse terreno em que nós nos encontramos, ele é correspondente à forma como nós cuidamos dele no passado. Ou ele pode ser para nós também uma excelente oportunidade de provar as nossas virtudes, de saber a quantas anda, qual que é a média do nosso desenvolvimento moral e intelectual. Mas a gente caminha um pouco mais, né, na questão 258 e nas questões seguintes, que vão tratar, né, sobre também essa questão das provas, da escolha das provas. Nós vamos entender que nós é que somos os responsáveis por essa situação, pelas vivências que nós aqui temos. E aqui vamos nos ater à questão 266. A questão 266, Kardec questiona os espíritos se não seria mais natural, mais lógico, que nós escolhêssemos provas que fossem menos penosas, provas mais fáceis, sabe? Um terreno mais fértil, né? Mais tranquilo de ser arado, cultivado, cuidado. E aí, o que os espíritos colocam? Que para nós encarnados, sim, para nós encarnados faz mais sentido escolher provas menos penosas. Mas para o espírito, nós então, quando estamos despojados da matéria, cessa a ilusão. E cessando as ilusões, o que é que vai acontecer? Nós conseguimos escolher melhor. Então, nós é que fomos construindo, seja pelas nossas escolhas e as consequências que nós vivenciamos hoje, ou pelas provas que nós aceitamos e que já temos condições de vivenciar, nós é que nos plantamos neste momento, neste terreno, sejam quais forem as condições que estejam presentes. Nós é que fizemos, mas nós temos toda essa condição para mudar tudo isso. É da nossa responsabilidade. E é interessante que nessa resposta, né, o que os espíritos trouxeram? Que nós, quando estamos desencarnados, espíritos ali, o que a gente vai fazer? Cessam as ilusões da matéria. Então nós deixamos de lado as ilusões de que o terreno do outro é melhor, que o jardim do outro é melhor, que a ferramenta do outro é melhor, que a condição do outro é melhor e que a gente precisa de condição essa ou aquela para florescer. Quando nós fazemos a escolha das nossas provas, o que a gente deixa de ilusão? A gente deixa tudo isso entendendo que não existem condições externas, mas que é muito mais uma escolha nossa. Cada um pode fazer uma escolha de florescer ou de não florescer, onde quer que esteja plantado. E para a gente entender, vamos recorrer então a uma história, né? Assim como Jesus recorreu, né? Jesus falou sobre os lírios, Jesus falou também sobre as ervas, para nos exemplificar uma série de questões sobre a nossa existência, sobre uma série de aprendizados. Aqui nós vamos recorrer à história do lírio, mas passada entre ali, né, um mestre e o seu discípulo. Então, conta-se que o discípulo chega até o seu mestre, né, e fala com o seu mestre. Mestre, como eu posso fazer para ser feliz? É muito difícil, porque as pessoas me incomodam. Extremamente difícil. Existem as pessoas que são ignorantes, existem as pessoas que são impulsivas, existem as pessoas que são explosivas, as pessoas que não ligam umas para as outras, que são indiferentes. Eu odeio as pessoas mentirosas, as pessoas que não cumprem com aquilo que prometem. Tudo isso me deixa muito mal. Então, o mestre ouve calmamente todas essas reclamações e todas essas dificuldades ali, né, que o discípulo está trazendo sobre as outras pessoas que o impedem de ser feliz e diz a ele, seja como as flores. Aí, o discípulo naquele momento fala, mas como assim? Como ser como as flores?
De que maneira isso pode me garantir a felicidade? E aí o mestre vai falando com ele que observe o lírio. Embora o lírio venha do estrume, ele venha do esterco, ele suga dali tudo o que é necessário, tudo que pode ser nutritivo, mas ele não deixa então que aquele cheiro ruim chegue até as suas pétalas. Ele não deixa que aquele azedume chegue a manchar o brilho das pétalas, a cor das suas pétalas. Ele se nutre do que é possível, mas ele não deixa nada do negativo atrapalhar. E aí o mestre vai falando com ele. Se você opta por ser como as flores, você vai absorver tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que te faz crescer. Porque se a imperfeição é do outro, não há razão para que você se irrite, não há razão para que você se incomode. Seja então como as flores. E o mestre vai falando sobre aquelas flores que nascem no deserto. O mestre vai falando também sobre aquelas sementes que ficam ali embaixo do gelo, esperando muitas vezes um momento oportuno para romper, para germinar e para florescer. Vai falando daquelas flores que muitas vezes existem por apenas semanas, dias, mas que mesmo assim não deixam de fazer o seu papel porque as condições são inóspitas, porque as condições são difíceis. Não, elas fazem o seu papel, elas cumprem a sua missão, elas cumprem a sua função, que é florescer, independente da situação. E nós vamos ter aquelas flores que vão nascer ali entre os pedregulhos. Vamos ter aquelas flores extremamente resignadas que vão ficar ali aguardando aquela gota da chuva. E que naquela gota, então, elas vão florescer, mas elas não vão deixar de fazer aquilo para o qual elas foram criadas. E nós, assim como as flores, fomos criados com um objetivo, que é a perfeição. Enquanto a gente vai caminhando na direção desse objetivo, espera-se que a gente faça também como as flores, que a gente vá espargindo o nosso perfume, que a gente vá deixando a nossa marca da bondade, da compreensão, da tolerância. E aqui, o que nós temos? A condição, então, para florescer. Qual que é essa condição para florescer? Muitas vezes não é o marido compreensivo, amoroso, né, que nós desejamos. Muitas vezes é o marido alcoólatra, agressivo, de difícil trato. Muitas vezes não é aquela esposa zelosa, carinhosa, cuidadosa. É a esposa doente, às vezes aquela esposa que reclama muito. Não é aquele filho grato, é aquele filho ingrato mesmo, tanto quanto indiferente, briguento, explosivo. Não é aquela mãe compreensiva, mas aquela mãe exigente que nada é suficiente, ou aquela mãe ausente. Não é aquele irmão que partilha da fraternidade, mas é aquele irmão que está muito mais preocupado com ele. E nessas condições adversas, nesse terreno hostil, o que nós vamos ter? As condições para florescer, independente do que está fora. Mas a gente pode pegar então esse exemplo das flores. Cada uma floresce do seu jeito, tendo o entendimento de que ela não precisa da condição que o outro ou que a outra flor tem para florescer. Ela não precisa olhar, né, para a grama do vizinho e achar que a grama dele está mais verde. Não. Ela olha para si, para suas potencialidades e então floresce. Voltamos então. Onde nós estamos plantados? O que é que nós devemos florescer? Quais são as virtudes que podem brotar de nós? Talvez naquela situação em que a gente vê a incompreensão, a ingratidão, a gente tem a oportunidade de demonstrar a nossa humildade, de demonstrar aquela caridade verdadeira, aquela caridade que é feita a partir do que vai no nosso coração, pelo nosso sentimento, porque nós gostaríamos de receber aquela tratativa caso estivéssemos no lugar do nosso irmão. Não porque a gente deseja ser visto, ou não porque a gente está desejando ali aquele agradecimento, aquele reconhecimento. Em todas as situações, há uma virtude que nós podemos florescer, que nós podemos deixar sair de nós, onde nós estamos plantados. Quais são as virtudes que estão sendo convidadas? Quais são elas? E quando a gente fala do relacionamento com os outros, é apenas uma das situações, mas nós podemos ter também as situações difíceis de vida
que se referem apenas a nós, né? Então vamos falar das doenças. Que a gente tem uma história que está disponível no site do Momento Espírita e que vai tratar dessa questão, né, das tempestades e das adversidades que muitas vezes a vida nos traz e do aprendizado que a gente pode ter de novo com as flores. Então conta-se que ali, né, estava tendo um lindo canteiro que tinha alfavaca, manjericão, lavanda. Aquele canteiro muito bonito, mas que de repente começa um temporal. E nesse temporal, o que é que vai acontecendo? Uma chuva muito forte, com vento, aquelas plantas ali, para que elas não fossem arrancadas, elas vão se curvando. Elas vão se curvando ali ao vento, vão se flexibilizando, vão recebendo aquelas rajadas de vento, aquela chuva forte, mas elas não desanimam. O que é que elas fazem então? Elas deixam espargir, exalar o seu perfume e de repente entra pela janela aqueles aromas muito agradáveis ali da alfavaca, da lavanda, do manjericão. Diante das tempestades da vida, das dificuldades da vida, dar o nosso melhor. E é o que vem na sequência da história. Conta-se a história de uma irmã que já havia vencido o câncer e de repente nos seus acompanhamentos a doença volta e aparece mais uma vez. E ela então faz como essas flores diante dessa tempestade, porque receber esse diagnóstico muitas vezes e vindo pela segunda vez é uma verdadeira tempestade. Mas é uma tempestade que não precisa nos arrancar de onde nós estamos. Pode nos fortalecer se nós utilizarmos esse exemplo das flores. E é o que essa nossa irmã da história faz. O que ela faz então? Eu já venci essa doença uma vez, eu vou vencê-la novamente. E ela então se prontifica a fazer o tratamento. É claro que nos dias em que ela tem as sessões de quimioterapia, ela passa muito mal. Mas tão logo o corpo físico consegue se recuperar, porque ela em espírito ali, ela permanece firme e forte, ela já coloca de novo o seu sorriso gentil, ela volta a trabalhar, ela é uma vendedora ali, sempre batendo suas metas, mesmo com a família exigindo que ela pare, que ela deixe de trabalhar, ela escolhe continuar, ela não quer parar. Ela quer fazer o seu trabalho, ela se sente bem fazendo aquele trabalho. E ela vai, então, lutando, vencendo a doença, sempre trazendo o sorriso, sempre trazendo o otimismo, em um momento ou outro, um pouco mais quieta, um pouco mais reservada, em razão de todos os reveses que o tratamento, que a própria doença causa no corpo físico. Mas no espírito, ela resplandece. No espírito, ela floresce a cada minuto, ela floresce a cada dia, porque ela tem a fé, ela tem a convicção de que ela jamais está sozinha e ela sabe que aquela situação é uma chuva forte, é um temporal, mas que vai passar. Se ela se flexibilizar, se ela se agarrar à fé, a essa esperança, cada vez mais fortalecida ela estará. Mesmo que essa chuva, mesmo que esse vendaval rasgue uma folha, né, rasgue ali uma pétala, ela sabe que ela sairá ainda mais fortalecida. E é assim que ela se prontifica, é assim que ela se coloca nessa existência, sem perder o brilho, mas florescendo a cada dia, a cada momento, em situações extremamente difíceis como é essa. E aqui a gente vai, então, nos lembrar também do que a doutrina nos oferece. A doutrina nos oferece inúmeros exemplos. Se nós buscarmos lá o livro Céu e Inferno, quando a gente fala das expiações terrestres, nós vamos ter o caso da Clara Rivière, nós vamos ter o caso do menino Marcelo, nós vamos ter o caso do Max, o mendigo, e vários outros casos que estão lá que nós podemos fazer a leitura. O que a gente vai entender? Todos floresceram. Todos eles floresceram em virtudes. Todos eles superaram. Eles tinham ali terrenos muito difíceis, alguns em razão de consequência dos seus atos, no caso do Max, mas outros ali, aquele terreno era muito mais uma prova para que testassem o desenvolvimento das suas virtudes e seguissem adiante. Então, independente das condições daquele terreno muito difícil de ser trabalhado, eles conseguiram florescer, nos trazendo essa prova de que não é a situação, não existem as condições, mas o que faz com que a gente floresça a cada dia é a nossa decisão. O que faz com que a gente floresça a cada dia é a nossa escolha. Mais uma vez, não está fora de nós, está dentro de nós. E nós não estamos sozinhos. Nós sempre temos
companhia. Nós sempre temos o apoio de que a gente necessita para poder florescer. E mais uma história, as histórias vão deixando tudo mais leve, né? Conta-se que uma irmã estava certo dia um tanto quanto reflexiva. Ela já, né, estava ali aos seus 50 e poucos anos, enfim. Ela era divorciada, o casamento não tinha dado certo. Ela se envolveu muito no cuidado com os filhos, no sustento da casa e, de repente, ela já, né, se pegou ali sem ter um companheiro. E nesse dia, particularmente, ela saiu do escritório em que ela trabalhava e resolveu fazer o seu lanche, o seu almoço, num parque. Então, escolheu ali uma árvore, ficou embaixo dessa árvore e começou a fazer a sua refeição e se lembrando disso, da falta que ela sentia de ter um companheiro. Ela tinha essa necessidade, ela sentia falta disso. Mas ela entendia também todos os movimentos que ela tinha feito. Ela fez escolhas para que ela pudesse cuidar dos filhos, apoiar a filha no seu crescimento, apoiar o filho na construção, na edificação da sua família, nos cuidados com os netos, enfim. Então ela sabia de tudo isso. Mas isso não deixava com que ela deixasse, não fazia, né, na verdade, que ela deixasse de sentir falta. E algo que era muito marcante era quando chegavam flores para suas colegas, porque os companheiros, às vezes, eles mandavam flores, né? Flores para dizer que amavam, data de aniversário, ou comemoração, né, de tempo do relacionamento, casamento, namoro, enfim. E quando ela via essas flores chegando, ela se pegava até com, né, uma certa inveja. Ela tinha essa inveja, ela gostaria de receber essas flores também. E ela estava lá, né, perdida nos seus pensamentos, quando de repente ela sente algo tocar o seu ombro. E quando ela percebe, uma flor havia caído da árvore. Essa flor cai da árvore e toca o seu ombro. E ali, naquele momento, ela floresce em gratidão, porque ela reconhece a presença de Deus. Ela reconhece, então, que ela não estava recebendo as flores de um parceiro afetivo como ela gostaria, mas que ela estava recebendo a flor que havia sido enviada por Deus, nosso Pai. Que ela nunca esteve sozinha em toda a sua jornada. E ali, naquela flor que cai sobre seu ombro, ela consegue reconhecer a presença de Deus. Ela consegue florescer. Ela consegue, então, contentar-se com aquilo que ela tinha. E aí vem a gratidão, que também é uma virtude. Muitas vezes é isso que nós precisamos. Florescer na gratidão, reconhecer que essa situação que nós nos encontramos, ela foi construída por nós no decorrer do tempo, mas que nós não estamos sozinhos. Nós temos todas as condições para superar e nós temos também toda a espiritualidade benfeitora, nosso anjo da guarda, nos dando o apoio necessário para que a gente possa florescer. Que a gente se lembre dessa irmã e a gente possa também florescer na gratidão. E aí a gente fala, mas como é que a gente vai florescer então? Vi aqui que eu preciso florescer um pouco mais. Como é que eu posso florescer? Nós vamos nos lembrar então de nosso Mestre Jesus. Nós temos uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ensinado o Espírito da Verdade, nós sabemos que é Jesus, né, pelos nossos estudos, enfim. E aí ele vai nos trazer, está no 6º capítulo do Evangelho, Cristo Consolador, também no item de número 6, que ele vai nos trazer o seguinte, que nós ali, né, com a força, né, com o nosso trabalho, nós conseguimos o pão, o sustento para o corpo. E aí Jesus continua, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Olha que lindo. O divino jardineiro. O jardineiro de Deus. É Jesus que vai nos ajudar, então, a nos cultivar, que vai nos trazer os teus ensinamentos, que vai ser para nós, né, aquele fertilizante, que vai ser aquela água que a gente precisa, né, que vai ser a luz que nós também precisamos para poder crescer e florescer. É Jesus o nosso exemplo. Só que às vezes, o que a gente espera que Jesus faça? Que Jesus traga só o bálsamo, né? Então aquela aguinha gostosa ali, aqueles raios solares bem tranquilos. Mas a gente esquece que o divino jardineiro nos convida a revolver o terreno. Porque faz parte também da jardinagem, faz parte
de propiciar condições para o florescimento, revolver, arar a terra. É necessário arar essa terra. E quando é que nós vamos perceber, né, Jesus nos convidando a arar essa terra? Aqui nós temos essa passagem que está, né, no Evangelho de Mateus, no 5º capítulo, os versículos 40 a 41, em que nós já vamos tendo essa noção. Então, se alguém quiser processá-lo, tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2 e vai continuando, né, até que nos traz que Jesus, que a gente já vinha ouvindo, né, para amar, né, os nossos próximos, mas que aqui ele recomendava também que nós amássemos aos nossos inimigos, aqueles que nos odeiam. Olha que interessante. É nessa hora aqui que Jesus vai arar, né, o nosso terreno, mas o nosso terreno interno, porque para a gente florescer vai ser necessário remexer no orgulho, remexer no egoísmo, remexer a nossa vaidade. A gente vai ter que arar e arrancar essas ervas daninhas. E isso dói, isso é doloroso. Porque Jesus vem e nos fala assim, bem-aventurados os aflitos. Mas como que pode ser feliz quem sofre? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Fala, como assim? Os pobres de espíritos humildes, como que pode? Jesus fala, perdoe. Não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, enfim. Perdoe incondicionalmente. Ame. Ame, inclusive, aqueles que caluniam, que perseguem, que nos odeiam. Ame. E isso para nós é uma revolução. Muito diferente daquela gota de água refrescante, daquele raio de sol que nós esperamos para florescer. Mas florescer não tem a ver, né, com espargir apenas perfume, beleza, retirar ali o fertilizante necessário. Florescer é muito mais do que isso. Florescer é arrancar tudo o que impede a nossa beleza, o nosso verdadeiro potencial. E aí nós estamos falando das imperfeições, nós estamos falando das nossas limitações, que a gente pode representar muito bem pelo orgulho e pelo egoísmo. E quando Jesus vem e nos faz esses convites, o nosso divino jardineiro, é doloroso, é difícil, porque a gente vai olhar para a doença e vai falar, graças a Deus, que bom que tem essa doença que está aqui, né, me fazendo rever alguns conceitos, me fazendo ver que eu sou muito mais do que simplesmente matéria, mas que eu sou um espírito, que tudo isso tem um fundamento, tudo isso tem uma necessidade que eu posso aproveitar essa situação. Estou aqui nessa família complicada, né, difícil, mas que bom que eu estou aqui. É aqui que eu efetivamente posso florescer e praticar compreensão, tolerância, perdão, compaixão, abnegação, renúncia. Que bom que eu tenho esse terreno difícil, que bom que eu tenho essa família complicada. Quando complicada a família não somos nós, né, meus irmãos? Que a gente gosta de falar das ovelhas negras, mas talvez quem esteja dificultando todo o processo ali somos nós. Então, quando o divino jardineiro vem e nos faz esse convite, ele nos confunde. Mas é necessário. Não vai ter como coletar todas as sementes que Jesus nos traz, todas as oportunidades que nos são dadas, todas as flores que os céus direcionam até nós, se não revolvermos essa terra. Se nós não propiciarmos as condições de deixar o ar entrar, de arrancar essas ervas daninhas, de retirar orgulho e egoísmo de nossos corações, de nossos pensamentos. Essa ação se faz necessária. E muitas vezes essas tempestades, essas adversidades que nós encontramos nessa existência, são exatamente esse arado passando, revolvendo, deixando em nós essa terra muito mais preparada, muito mais fértil, para que as sementes que nós já trazemos e as novas que vamos receber, elas possam então não só germinar, mas que elas possam também florescer. E aí a gente vai, então, refletindo sobre tudo isso. Florescer tem relação com sair dessa cápsula, com romper a cápsula, que é muito difícil para nós. Ir e ver além da matéria, observar tudo a partir de um outro ponto de vista, do espírito imortal que cada um de nós é, das responsabilidades que nós temos pela situação em que nós nos encontramos, mas também por toda a ajuda que nós temos e por todo o potencial
de reverter essa situação. E aí nós vamos novamente nos lembrar das flores. Não importa onde nós estejamos, não importa se é no pântano, não importa se é na fresta ali da calçada, se é naquela pequena rachadura do muro, ou se é naquele terreno extremamente fértil. O esperado de nós é exatamente que a gente floresça em qualquer condição, porque não depende da condição, depende da decisão. E muitas vezes nós tomaremos uma decisão. Eu vou florescer. Mas não é pura e simplesmente uma única decisão. Ela precisa vir acompanhada de escolhas, de pequenas escolhas que nós faremos todos os dias. Então, se hoje a gente resolve olhar para o terreno que a gente se encontra plantado e falar, eu vou florescer, não adianta só isso. Amanhã nós precisamos reafirmar a nossa escolha, fazendo uma pequena escolha, que é praticando a compreensão em casa, que é saindo do exercício, do abismo da vitimização e caminhando para assumir a responsabilidade e para procurar e produzir luz e saúde dentro de nós. A paciência, a tolerância, a compaixão, a misericórdia. Então, serão várias escolhas que nós teremos que fazer após tomar essa decisão de florescer. Porque é para isso que nós estamos aqui. Então, que a gente não se engane, que a gente não se distraia e que a gente entenda o real significado desse florescer, que é nada mais, nada menos entender e executar a missão que nos cabe. Todos nós estamos aqui nessa encarnação, como a gente tem lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, em uma missão de aperfeiçoamento. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, todos nós. E todos nós também temos a responsabilidade de colaborar com a criação. Nós temos a nossa contribuição a deixar, mas para isso é necessário que a gente floresça, que a gente deixe o nosso perfume, e que esse perfume vá ao encontro de todos os nossos irmãos, assim também como é esperado que a gente possa receber dos nossos irmãos, porque não somos ilhas, todos nós estamos conectados, todos nós somos interdependentes. Nós podemos até evoluir, nós podemos migrar de um mundo para o outro, crescendo aí, indo para mundos regeneradores. Mas será que o nosso coração ficará em paz se aquelas pessoas que nós tanto amamos não forem também? Então é hora de florescer. Florescer onde quer que cada um de nós esteja plantado. Nós podemos ter certeza que nosso divino jardineiro, nosso Pai, então Jesus e Deus, nosso Pai, estarão presentes, nos auxiliando, nos oferecendo todas as condições. Mas o trabalho com a enxada, com arar esse terreno, cultivar essas sementes, esse fica por nossa conta, porque nós conseguimos. Então, que cada um de nós possa florescer nos próximos dias, naquilo que nós mais precisamos, nas virtudes que são mais necessárias e que essa existência nos providencia todos os recursos sob medida. Ali, tirou a medida direitinho para cada um de nós, que a gente possa, então, aproveitar. E nós vamos nos despedindo, fazendo, então, a nossa prece. Hoje, em especial, nos lembrando e agradecendo por todas as pessoas que por aqui já passaram, todas as pessoas que já floresceram, deixaram aí o seu perfume, deixaram as suas pétalas, os seus ensinamentos, os seus aprendizados e já partiram, que elas possam então sentir o nosso sincero abraço, o nosso carinho, porque a gente sabe que a distância é só a distância do corpo físico, mas que quando nós pensamos e agradecemos pela presença dessas pessoas, pela participação delas na nossa existência, que o nosso pensamento as envolve em bons fluidos, as envolve em boas vibrações e o nosso carinho chega até elas, onde quer que elas estejam. Então, que todas essas pessoas, cada um de nós possa pensar nessas pessoas que deixaram perfume em nossas mãos e que elas possam, então, receber o nosso carinho. Saber que nós estamos aqui, que vamos continuar a nossa caminhada florescendo. E vamos, então, para a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nosso divino jardineiro, que possamos receber em nossos corações as tuas orientações, que possamos então arar o nosso terreno, que possamos cercar o nosso jardim
com a fé, com a esperança, com a resignação. Que possamos cultivar essas sementes que nós já trazemos, que possamos receber novas sementes, garantindo de produzir, garantindo de dar uma finalidade útil, garantindo de utilizar todos os recursos, todos os instrumentos, todo o conhecimento que nós temos para fazer dessa nossa existência um jardim muito florido, um jardim muito belo, em virtudes, em gratidão, em prática dos ensinamentos que nos deixastes. Então, pensando nesses jardins tão floridos, nesses jardins tão perfumados, nós rogamos que todas essas flores com seus coloridos, que todo este perfume envolva a todos aqueles que necessitam, que possa levar o bálsamo necessário, conduzido pela espiritualidade benfeitora, para o restabelecimento do corpo físico, para o fortalecimento do espírito, que todos possam se sentir abraçados, acariciados, cuidados por Deus, nosso Pai, e fortalecidos para as jornadas, para a caminhada que vem pela frente. Que a gratidão, que a coragem, que a fé se façam sempre presentes. Da mesma forma, nós rogamos que estas águas que foram colocadas para a fluidificação recebam também o medicamento, o bálsamo salutar, que vai atuar onde for necessário, para que todos nós possamos então florescer. Amado Mestre Jesus, nossos agradecimentos pelo cuidado que tem com cada um de nós. Continue cultivando os nossos corações e os nossos pensamentos, para que possamos a cada dia florir cada vez mais. Que assim seja.